Olá, estamos aqui para mais uma aula de matemática com a professora Werlane Abreu. Hoje vamos trabalhar plano cartesiano, localização de pontos, redução e ampliação de figuras geométricas no plano cartesiano. Vamos primeiro entender o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por duas retas perpendiculares. Essas retas são chamadas de quê? De eixo. Eu tenho o eixo horizontal, que é o eixo X, e tenho o eixo das abscissas, que também o eixo X ele pode ser chamado de quem? O eixo das abscissas, tá bom? E eu tenho o eixo vertical, que é o eixo Y, e ele pode ser chamado de quê? Eixo das ordenadas. À direita de X vai ficar quem? Os pontos que tem o quê? Abscissa positiva. E à esquerda vai ficar quem? Os pontos negativos. Já nas ordenadas, para acima do eixo Y é o quê? Positivo. Abaixo do eixo Y é o quê? Negativo. Esses eixos coordenadas se dividem em quê? Em 4 quadrantes. E a principal função dele é o quê? A principal função do plano cartesiano é a localização de pontos, que são pares ordenados. O plano cartesiano é o quê? É formado por duas retas. Essas retas vão receber o nome de eixo, onde eu vou ter o eixo X, que é o eixo das abscissas, é o eixo horizontal, e eu vou ter o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, que é o eixo também o quê? Vertical. Esses eixos vão ter o quê? Sentido positivo e sentido negativo, e serão divididos em quê? Em 4 quadrantes. E os pontos eu vou chamar de quê? De pares ordenados. Lembrar que para a direita vai ficar quem? A direita de X fica o positivo, a esquerda fica o negativo. No eixo X, no eixo Y, para cima os positivos, para baixo os negativos. E a gente vai ter o quê? Ampliação e redução. O que é ampliar? Qual é o sentido de ampliar? É o quê? Aumentar. Quando é que vai acontecer essa ampliação? Quando eu pegar um número e multiplicar por todas as coordenadas de uma figura. Tá bom? Lembrar que é um número que eu vou multiplicar por todas as coordenadas de uma figura. Esse número é o quê? É um número real. Quem é o número real? Todos os números que a gente conhece. E eu vou chamar de quê? De fator de ampliação. E o que é redução? Qual é o sentido de reduzir? Diminuir. É quando eu dividir todas as coordenadas de uma figura pelo mesmo quê? Pelo mesmo número real. E a gente vai chamar de quê? De fator de redução. A gente definiu o que é plano, quais são os seus sentidos, e o fator de ampliação e o fator de redução. Ampliar é multiplicar, é aumentar. Redução é dividir, diminuir. O quê? Figuras no plano cartesiano. Exemplo. Determine os pontos A, B, C, D. A gente vai pegar nossa figura, é um quadrado, e vamos observar o que é os pontos. Como que eu vou determinar esses pontos? Os pontos no plano cartesiano são chamados de pares ordenados. Por que é par? Pares ordenados, porque são dois números. Um será o X e o outro será o Y. Lembrar que sempre vai vir quem? X, depois Y. Tá bom? Será dessa forma. Por quê? Se eu inverter, já vai estar errado o par ordenado. Então, você vai olhar para o A e vai ver qual é o número que está no eixo X e qual é o número que está no eixo Y. 2, 2. Depois, você vai olhar para o B e vai ver qual número está no eixo X, qual número está no eixo Y. É só aquela coisa de ligar os pontos mesmo e você vai conseguir o quê? Identificar o ponto A e o ponto X e o ponto Y, tá? E determinar quem? O B. Você olha para o eixo, determina quem é o X, quem é o Y e encontra o quê? O ponto B, a localização dele, o par ordenado que representa ele. Eu vou ter o ponto C. Quem é o ponto C? É 7, 6. Quem é o ponto D? 2, 6. Dessa forma, eu consegui determinar o quê?
todos os pares ordenados que formam quem? A minha figura, um quadrado. Letra B. Calcule o fator de ampliação 2 na figura. O que é fator de ampliação? O que é ampliar? É multiplicar, é aumentar. Se eu quero encontrar o fator de ampliação número 2, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar por todas as minhas coordenadas. Lembrar que tem que ser todas as coordenadas da figura. Então, eu vou multiplicar por 2 todos os números. Vou multiplicar o ponto A, vou multiplicar o ponto B, vou multiplicar o ponto C, vou multiplicar o ponto D. Vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Encontrei o ponto A, que é 4, 4. Vou multiplicar o ponto B. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 2, 4. Então, o ponto B é 14 e 4. O ponto C é 7, 2. Vou multiplicar. 7 vezes 2, 14. 6 vezes 2, 12. O ponto D, 2 vezes 2, 4. 6 vezes 2, 12. Então, essa vai ser o quê? O fator de ampliação 2. Localização de pontos de pares ordenados. Basta você olhar para o eixo X e para o eixo Y. Fator de ampliação. Basta você pegar a ampliação desejada e multiplicar por todos os pares, todos os números que formam o quê? A sua figura.